Olá, leitoras e leitores, bem-vindos ao Belverso. Eu sou a Bel e aqui a gente fala sobre livros e algumas outras coisas mais. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria falar sobre os 12 livros que eu pretendo ler em 2024. Não existe uma ordem específica para a leitura desses, como, por exemplo, ler um livro em cada mês. Eles só são livros que eu tô selecionando para sempre ter eles em mente ao longo do ano, quando eu for pegar um livro para ler. Quando eu decido essa lista, a primeira coisa que eu gosto de fazer é olhar para os meus livros físicos e também no Kindle, que eu já tenho, porque a gente tende a acumular livros em casa, ou até mesmo no Kindle, que a gente acaba não lendo, né? Então, eu faço bastante isso. E aí eu selecionei 5 livros baseados também em outras coisas, que também não vou comentar agora, mas fazem parte de certos desafios que eu tenho pra mim nesse ano de 2024. Bom, então, sem mais delongas, eu selecionei 5 livros que eu já tenho, tá? São 5 livros físicos. E dentre eles, nós temos Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã, da Gabrielle Zevin. Esse foi um livro que venceu o melhor livro de ficção, se eu não me engano. Também melhor debut literário, né, quando o autor publica pela primeira vez no Goodreads em 2022. E eu tinha planos de ler em 2023, acabei não lendo, tá? Então, desse ano não passa. Eu sei que tem aqui 3 amigos que desenvolvem um jogo de videogame. Enfim, eu não entendo nada de produção de videogame, nem nada, mas eu já ouvi falar que não é necessário saber sobre esse mundo pra ler e que conta mais a história dessas pessoas e isso tudo se cruzando também nesse mundo dos videogames. E também, obviamente, pra quem gosta dessas coisas, isso é ainda melhor, né? Uma vantagem. Enfim, eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Outro livro que eu tenho em casa e que foi influenciado por uma leitura que eu fiz esse ano, que foi Violeta, da Isabel Allende. O livro que eu tenho é A Casa dos Espíritos, eu ganhei de aniversário essa edição lindíssima, em capa dura. Eu sou apaixonada, principalmente pela contracapa. Eu não sei muito sobre o que se trata, eu sei que tem realismo mágico e que esse era o livro mais famoso da Isabel Allende até ela publicar Violeta, que foi o meu livro favorito de 2023. Então, eu pretendo ler esse livro também em 2024, por conta disso. Aí, também influenciado por algumas leituras que eu fiz em 2023, que foram da Emily Henry. Eu li 2 romances dela em 2023, foram Loucos por Livros e Leitura de Verão. Eu não me apaixonei pela escrita da autora, assim. Não foram livros que me fizeram apaixonar e ter ela como uma autora favorita, mas eu gostei bastante dos romances, porque foram livros em que a gente sai um pouquinho daqueles romances tão idealizados, assim, que os personagens são perfeitos, ou aquela trope literária de inimigos para amigos, amigos para amantes, etc. Eu achei que são mais romances reais. E aí, considerando isso, esse ano todo mundo falou sobre Lugar Feliz, que foi o livro que ganhou o prêmio de melhor romance romântico do Goodreads. Muitas pessoas falaram que esse sim foi o livro que transformou elas em apaixonadas pela escrita da Emily Henry. Eu sei que a gente vai ter aqui um casal, que era um casal antes, eles têm um grupo de amigos, e aí eles se separam, mas eles não falam pra esses amigos, e aí eles vão de férias pra algum lugar com esse grupo de amigos e fingem que ainda estão juntos. Isso é a única coisa que eu sei sobre, que é também um romance real, assim, então temos pessoas mais reais, e aí eu tô bem ansiosa pra ele. Esse exemplar que eu tenho é em inglês, foi um presente do meu namorado. Outro livro que eu também queria muito ler, ano passado, no caso, 2023, era Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu não consegui pegar ele ano passado, então eu pretendo ler em 2024. Eu sei só que é uma cidadezinha onde as pessoas começam a ficar cegas, e aí, enfim, não sei do resto, eu sei que ele é um pouco assustador. Eu sempre quis ler José Saramago e espero gostar dessa leitura. Eu gosto muito de basear, como vocês viram, leituras nos autores que eu já li e que eu sei que eu gosto, então que eu quero seguir lendo. E uma das autoras que eu gosto muito de ler é Taylor Jenkins Reid, e eu tenho, então, Carrie Soto está de volta, eu comprei em 2023 e não li, não tive tempo.
Os livros da Taylor, em geral, eu sempre gosto muito. Eu já li Jones and the Six e Sete Maridos de Evelyn Hugo. E gostei bastante. E também tem uma novelinha pequenininha dela que eu já li. Então, esse ano eu quero ler Carrie Solto. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Eu sei que é uma tenista que tá meio aposentada. E aí tem uma menina que quer bater o recorde dela. E aí ela volta pras quadras porque ela não quer deixar que batam esse recorde dela. O que é um pouco estranho, né? Enfim, esses são os livros que eu tenho físicos e que eu espero estar lendo em 2024. Agora eu tô aqui com a minha colinha. Tem alguns livros que eu não tenho certeza se serão esses os livros que eu vou ler ou se serão outros, porque eu baseio um pouco em relação aos autores que eu quero conhecer ou reler. E dentro disso, né, eu já mostrei alguns que são relacionados a autores que eu gosto. A gente tem aqui alguns autores que eu quero descobrir, sendo eles Cassandra Clare, que eu sei que talvez já não seja tão adequado para a minha idade. Muitas pessoas que leem depois de mais velhas dizem que gostam de Cassandra Clare. Eu não li quando eu era mais nova, apesar de ser um grande sucesso entre as pessoas da minha idade naquela época. Mas aí eu não sei muito por onde começar. Cassandra Clare é um mundo enorme. Eu quero começar, não terminar esse universo dela. Então eu pensei em começar por Cidade dos Ossos, por ter sido o primeiro romance publicado. Mas eu também considerei ler na ordem cronológica do universo dela. O que vai acontecer eu não sei. Então, em princípio, eu vou estar lendo Cidade dos Ossos. Se eu vou gostar ou não, não sei, porque muita gente fala também que esse é um dos piores dela. Então, vamos ver. Além disso, eu queria muito conhecer Brandon Sanderson. Eu vejo tantas pessoas que eu acompanho no YouTube e no Instagram falando bem dele. E aí, eu queria começar por uma leitura que não fosse tanta fantasia. Eu sou leitora de fantasia, mas não tanto de alta fantasia, assim. Às vezes eu me perco um pouco no universo quando tem muitas coisas. E tudo certo, cada leitor tem seu jeito, né? E aí, eu tenho no meu Kindle Skyward, então talvez eu comece por isso, tá? Por esse livro. Mas também gostaria de ler Tress no in the Emerald Sea. Eu não sei como é que é a tradução pro português, mas eu vi que estava sendo traduzido. Então, eu não sei, talvez seja um desses dois, e aí fica pro destino, mas eu com certeza vou pegar Brandon Sanderson para ler esse ano. Outra autora que eu queria muito ler é Octavia Butler. Ela tem muitos livros publicados e um desses é Kindred, que eu tenho no meu Kindle também, então tá muito tempo e há muito tempo de que eu quero ler, eu acabei enrolando. E eu não sei muito sobre Kindred, a não ser que tem um pouco de viagem no tempo, tem uma personagem que vive nos dias atuais e aí ela acaba sendo mandada pro passado e que obviamente tem relação com racismo, porque quase todos os livros da Octavia Butler, até onde eu sei, tem esse tema central. Eu vou solicitar uma indicação para vocês, porque eu literalmente não sei o que fazer em relação a essa autora. Não sei se tem a ver comigo, se a escrita dela vai me agradar em alguma coisa, mas eu queria muito descobrir, porque todo mundo fala de ela, Colleen Hoover. Já ouvi muita gente esculachando Colleen Hoover e muita gente falando bem. Então eu não sei o que fazer. Eu vi que tem um dos livros dela que aparentemente as pessoas mais gostam do que desgostam, que é Novembro 9. Agora, se isso é realmente verdade ou não, não sei. Então, eu vou deixar em aberto para Colleen Hoover o livro que eu vou ler. Bom, em relação aos autores, seria isso. Eu botei Colleen Hoover como um extra, tá? Porque seguindo, vocês vão perceber que vai dar 13 livros no total, se eu for considerar um da Colleen Hoover. Dentre os livros, eu sempre gosto de colocar livros nacionais. E aí, tem 2 livros que faz tempo que eu quero ler. Um deles é Torto Arado, que eu deveria ter lido já há um tempo. Eu também não faço ideia do que se trata, eu sei que tem realismo mágico. E eu sei que muita gente gostou, ganhou o prêmio Jabuti de 2022, se eu não tô enganada. Então, quero ler. Outro que muitas pessoas falaram que gostaram bastante foi O Avesso da Pele. Esse é um livro que eu faço mínima ideia do que se trata, mas que eu quero sim ler, porque o que eu ouvi que foi um livro, assim, muito bem escrito, foi assim, eu não vi pessoas lendo esse livro que não tenham gostado, então eu quero ler também. E por último, um livro também nacional que eu quero ler é da Carla Madeira. Eu li recentemente A Natureza da Mordida.
dessa autora e eu gostei bastante. Foi um dos meus livros preferidos de 2023. Ele fechou o ano, foi uma das minhas últimas leituras, então eu quero ler mais algo dela e eu queria começar também por Tudo é Rio, que foi um livro bastante polêmico, tem pessoas que não gostam, pessoas que gostam. Então eu queria ler, até porque eu acho que Carla Madeira não tem tantos livros publicados, eu acho que é Natureza da Mordida, Tudo é Rio e Véspera, se eu não estou enganada. Se alguém souber de mais um, por favor, me corrija. E eu tava esquecendo de mais um livro, que é um que tá muito em alta, muitas pessoas falando, e assim, eu não estou vendo pessoas falando mal. Então, o que eu vou fazer, né? Eu gosto muito de fantasia, e aí entrou dentro também dos livros que ganharam prêmios no Goodreads, foi Divinos Rivais, que já foi trazido para o Brasil. Então, eu gostaria muito de ler, já que, né, tá traduzido. E aí entra dentro de um dos desafios que eu pretendo fazer em 2024, que eu também não vou dar spoilers, mas vem aí. Então é isso, esses são os livros que eu pretendo ler em 2024. 12 livros e mais um que, se possível, vocês vão me indicar e ajudar a decidir. E é isso, espero que tenham gostado. Comentem aqui os livros que vocês pretendem ler, não precisam ser 12, mas que vocês gostariam de ler em 2024. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha. E é isso, até a próxima. Tchau!